Hoje às 1205, atualizado às 1233, a economia portuguesa cresceu 2,5% no terceiro trimestre deste ano em termos homólogos e 0,5% face ao trimestre anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Estes números surgem em linha com a estimativa rápida das contas nacionais trimestrais relativas ao terceiro trimestre divulgada no passado dia 14 pelo INE. No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da economia portuguesa tinha registrado um crescimento homólogo de 3,0% e uma evolução de 0,3% em cadeia. De julho a setembro, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 3,3 pontos percentuais, 0,5 pontos percentuais acima do trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e um abrandamento do investimento. Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever já. O contributo da procura externa líquida foi negativo 0,8 pontos percentuais, contrariamente ao registrado no trimestre anterior 0,2 pontos percentuais, refletindo a desaceleração em volume das exportações de bens e serviços e a aceleração das importações de bens e serviços. Comparativamente com o segundo trimestre do ano, o contributo positivo da procura interna aumentou ligeiramente e foi de 0,7 pontos percentuais, superior em 0,1 pontos percentuais ao do trimestre anterior, registrando-se um crescimento do consumo privado e uma redução do investimento, contrariamente ao verificado no trimestre anterior. Por sua vez, o contributo negativo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB manteve-se inalterado nos 0,2 pontos percentuais, observando-se um aumento das importações de bens e serviços superior ao das exportações de bens e serviços. Por componentes, o consumo privado registrou uma variação homóloga de 2,5% em termos reais, após ter aumentado 1,9% no segundo trimestre, sendo que as despesas de consumo final em bens duradouros das famílias residentes registraram um crescimento homólogo mais intenso, de 8,1%, 4,5% no segundo trimestre, devido à aceleração da aquisição de automóveis. As despesas em bens não duradouros e serviços apresentaram uma variação homóloga de 2,0% no terceiro trimestre, que compara com os 1,7% do trimestre precedente. De julho a setembro, o investimento cresceu 9,6% em volume e em termos homólogos comparativamente com o segundo trimestre. O consumo privado aumentou 1,4%, variação em cadeia de 0,5% no trimestre anterior, em resultado do aumento de todas as componentes. De acordo com o INE, de julho a setembro, o investimento cresceu 9,6% em volume e em termos homólogos, depois de no segundo trimestre ter aumentado 10,1%, com a formação bruta de capital fixo FBC-FA desacelerar de 11,1% no segundo trimestre para 8,9%, enquanto o contributo da variação de existências para a variação homóloga foi ligeiramente positivo 0,1 pontos percentuais, que compara com 0,1 pontos percentuais no segundo trimestre. Por componentes, a construção foi a que mais contribuiu para o aumento da FBCF no terceiro trimestre, registrando uma taxa de crescimento homóloga de 8,0% em termos reais, ainda assim inferior à do trimestre anterior 10,0%. Também destacado é o contributo da FBCF em outras máquinas e equipamentos, com uma variação homóloga em volume de 13,2%, 14,4% no segundo trimestre. Impacto negativo da exportação de cerca de 36 milhões de euros em equipamento militar para a Romênia em sentido oposto. O INE aponta o impacto negativo da exportação de cerca de 36 milhões de
euros em equipamento militar para a Romênia, cujo efeito se traduziu no impacto de 2,0 pontos percentuais na taxa de variação homóloga deste agregado e de 0,5 pontos percentuais na FBCF total. Comparativamente com o segundo trimestre, o investimento total diminuiu 1,0%, após o aumento em cadeia de 5,3% no trimestre precedente, sendo que a FBCF total passou de uma variação em cadeia de 1,9% para 1,3% no terceiro trimestre, enquanto a variação de existências apresentou um contributo para a variação em cadeia do PIB de 0,1 pontos percentuais, 0,6 pontos percentuais no trimestre anterior. As exportações de bens e serviços em volume registraram um crescimento menos intenso de julho a setembro, passando de uma variação homóloga de 7,9% no segundo trimestre para 6,8%, em resultado da desaceleração de ambas as componentes. As exportações de bens aumentaram 5,7% no terceiro trimestre, menos 0,2 pontos percentuais que no trimestre anterior, enquanto as exportações de serviços apresentaram uma variação homóloga de 9,9%, menos 4,0 pontos percentuais que no segundo trimestre. Quanto às importações de bens e serviços, aceleraram para 8,1% em termos homólogos, 7,1% no segundo trimestre, refletindo a aceleração das duas componentes. As importações de bens aumentaram 8,2% no terceiro trimestre, acima dos 7,2% no trimestre precedente, e as de serviços subiram 7,8% após um crescimento de 6,3% no segundo trimestre. Numa comparação com o trimestre anterior, as exportações totais aumentaram 0,8% em volume após a diminuição em cadeia de 0,3% no segundo trimestre, tendo as componentes de bens e de serviços aumentado 1,0% e 0,2%, respectivamente, enquanto as importações totais subiram 1,3%, 0,2% no trimestre anterior, com um crescimento de 1,1% na componente de bens e de 2,6% na de serviços. Em termos nominais, o saldo externo de bens e serviços situou-se em 0,9% do PIB nos dois últimos trimestres, 1,2% do PIB no terceiro trimestre de 2016.